Mas afinal de contas, qual que é a relação entre ansiedade e medo? Não é a mesma coisa? Porque quando nós estamos ansiosos, não estamos com medo? Sim, realmente quando estamos ansiosos, nós estamos com medo. Porém, existem algumas diferenças entre ansiedade e medo, e como é uma emoção que eu, você, todos nós já passamos, eu acho crucial nós entendermos a diferença entre ansiedade e medo para poder identificar muitas vezes com qual emoção nós estamos neste momento. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para você identificar quais são os momentos em que você está ansioso ou ansiosa e quais são os momentos em que você está com medo. Mas antes de mais nada, vamos diferenciar o que é a ansiedade e o medo. Então, ansiedade, de uma forma geral, é uma resposta do nosso corpo frente a situações que nós podemos pensar a respeito referente ao futuro. Então nós nos preparamos para situações hipotéticas que podem ou não acontecer. Diferente do medo. Quando a pessoa realmente está com medo de algo, é que ela está diante do perigo que desencadeia o medo. Isso pode ser um bicho, isso pode ser um lugar, isso pode ser uma situação. Então é um perigo, um eminente real, enquanto a ansiedade é uma questão mais hipotética de situações que a pessoa também sofre com isso. Frequentemente é observado que a ansiedade, ela é um medo de uma coisa que está por vir. Normalmente esse medo, então como a pessoa vai vivenciar esse medo, diz respeito a uma série de experiências anteriores que ela teve frente a situações que geraram também esse medo. De repente, com se expor em determinados locais, conversar com pessoas desconhecidas, apresentar um trabalho, enfim, com qualquer experiência, dependendo das vivências que ela teve anteriormente, isso pode impactar de forma favorável, funcional ou disfuncional, aí desfavorável em relação a essa questão de ansiedade e também como ela vai reagir a essas situações ansiosas da vida dela. Uma das coisas que pode dificultar o medo da ansiedade são sintomas muito similares que estão presentes tanto na ansiedade como também no medo. Esses sintomas, no geral, eles podem ser caracterizados como sintomas cognitivos, que tem a ver mais com essa questão toda mental, de pensamento e tudo mais. Questões emocionais, referentes a emoções de medo, estresse, insegurança e várias outras. Como também questões mais físicas, que a pessoa ela começa a sentir tensões musculares, inquietude e vários outros sintomas na parte física também. E que isso, no geral, vai trazer uma série de sintomas correlacionados que você consegue perceber tanto numa pessoa que ela está com medo, como também numa pessoa que ela está com ansiedade. Bom, então agora que você já sabe diferenciar aí o que é ansiedade de medo, eis a grande pergunta: como eu posso lidar com os sentimentos ou as sensações desagradáveis que acontecem tanto na ansiedade como no medo? Então assim, pessoal, existem várias estratégias, umas que funcionam, outras que não funcionam, isso depende de caso para caso. Antes de mais nada, a gente precisa entender como o medo desencadeia no nosso cérebro, como a ansiedade desencadeia no nosso cérebro, para que aí sim a gente consiga adotar algumas estratégias de mudança. Como por exemplo, se a gente pesquisar a atenção plena, né, mindfulness, né? Putz, atenção plena é extremamente importante tanto na ansiedade como no medo, mas se você tiver somente essa informação, pratique a atenção plena que vai ajudar na sua ansiedade e no seu medo. É suficiente? Lógico que não, né? Às vezes a gente precisa entender um pouco mais a fundo de como isso pode ajudar no nosso cérebro. E eu explico. Uma das estratégias funcionais aí, mais importantes da atenção plena, é que ela ativa áreas específicas do nosso córtex pré-frontal, que é essa região aqui da testa, pessoal. Só que quando a gente fala, né, córtex pré-frontal, existe várias divisões em relação ao córtex pré-frontal. E dentro do nosso córtex pré-frontal, existem duas áreas extremamente importantes quando nós estamos fazendo a atenção plena, que é a região do córtex pré-frontal dorso-lateral e o córtex pré-frontal ventromedial. São áreas extremamente importantes do nosso cérebro que elas estão envolvidas com a atenção plena do nosso corpo, isso quer dizer a conscientização que nós temos de estar no presente, bem como funções executivas, isso quer dizer controle de pensamento,
momento, às vezes você conseguir, mesmo diante dos pensamentos, estar no presente e principalmente o controle emocional. E mesmo sendo uma técnica extremamente importante, às vezes ela não funciona para todo mundo. Essa é a verdade. Mesmo diante de dados científicos, empíricos, que são comprovados a eficiência dessa questão da atenção plena, muitas pessoas não se beneficiam disso, elas não conseguem se adaptar. Então precisa de outras estratégias, tanto para desenvolver a questão de estratégias referentes ao medo, como também de ansiedade. Uma outra estratégia é justamente a busca, né, por essa questão mais terapêutica. A partir do momento em que a pessoa vai vivenciando uma angústia em relação à ansiedade e medo com uma certa frequência, é crucial essa pessoa buscar auxílio profissional para que ela consiga regular tanto os estados de ansiedade como medo em determinadas situações. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem medo e ansiedade e ela não vai trabalhando isso, ela ensina o cérebro dela a ser medroso. Então, evitar a situação, se esquivar, né, que normalmente quando nós estamos ansiosos ou com medo, a gente evita ou foge de determinadas situações. Então, você vai educando o seu cérebro cada vez mais que vai passando o tempo, que a situação que você está enfrentando, ela é extremamente intensa, desafiadora e que às vezes você não tem mecanismos, estratégias necessárias para você lidar com essa situação. Então, percebe que é sempre o medo que vence, é o medo que vence. Então, a partir disso, você vai ensinando isso para o seu cérebro e isso vai tendo consequências desfuncionais aí na vida da pessoa, principalmente no que tange a qualidade de vida. E quando se é avaliado e analisado, é extremamente importante a pessoa trabalhar vivências, então isso é, se expondo de forma gradual ao medo e ansiedade. E é importante a gente lembrar que tanto a ansiedade como o medo, quando é apropriado, é importantíssimo trabalhar estratégias de enfrentamento, quando apropriado, né? Não adianta também a pessoa não ter um preparo e ela vai vivenciar a frustração, né? Ou a situação que deixa ela com ansiedade ou medo, ela pode retraumatizar, ela pode desenvolver muitas vezes um trauma e piorar a situação, né? Então precisa trabalhar formas de preparar a pessoa. Isso existe algumas técnicas, como por exemplo a dessensibilização sistemática, que é apresentando o evento, né, ou o cenário hostil de ansiedade, de medo de forma bem gradual, preparando esse cenário, desenvolvendo estratégias nessa pessoa em prol de não ter ou de diminuir, na verdade, os sintomas intensos referentes a medo e ansiedade. Então, pessoal, por que eu tô falando isso? Porque às vezes, sei lá, a pessoa ela vai fazer alguma coisa na vida dela e é comum, é esperado com que ela sinta ansiosa. Por exemplo, eu agora, fazendo esse vídeo, eu tô me sentindo ansioso, eu tô mais agitado, né? Às vezes eu falo e tudo mais assim, mas nesse momento não tá me atrapalhando. Eu acho que é fundamental para eu conseguir atrair a atenção de você para mim. Se eu não tivesse ansioso nesse momento, provavelmente eu estaria mais de boa, tranquilo. Pelo fato de não fazer parte, né, da minha personalidade e tudo mais, eu tenho essa questão mais ativa. Então a ansiedade nesse momento, ela é extremamente importante para mim, porque eu fico pensando nessa questão referente ao futuro e tudo mais, mas não me atrapalha. Então, a partir do momento em que eu comecei a vivenciar de forma dessensibilizada a esse medo, então, de repente, sei lá, gravar um pouco mais de vídeo, estar mais presente aqui no YouTube, eu fui perdendo um pouco dessa ansiedade. Tenho ainda? Tenho, mas não é disfuncional, percebe? Então eu acho isso muito legal e relevante compartilhar com vocês, porque nem sempre ter ansiedade ou ter medo, muitas vezes isso é disfuncional no nosso dia a dia. E sem contar que tanto a ansiedade como o medo, ela é essencial na nossa vida para a nossa sobrevivência. O problema realmente é quando ela está disfuncional e a intensidade dos sintomas vai atrapalhando de forma significativa na nossa vida. Mas lembrando que quando você busca estratégias de tratamento focadas nessa questão tanto do medo como também da ansiedade, é notório que a pessoa vai voltando a ter aí mais qualidade de vida e principalmente se sentindo mais corajosa no enfrentamento do seu medo. Beleza? Show! A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu coração!